Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do AgroSerra Podcast. Nossos parceiros são a Bioação Consultoria Ambiental, o Ecker Soluções Ambientais e também a Granja Agropecuária. Para você que nos assiste e quer ser nosso parceiro, entre em contato conosco e vem junto ser AgroSerra Podcast. Nesse episódio estamos aqui com o Dr. Mauro, nosso conhecido e grande médico da região Centro-Serra. Seja bem-vindo, Mauro. Muito obrigado, Thaline. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela confiança, pelo convite. Estou realmente envaidecido com esse convite. Muito obrigado pelo carinho mesmo. Tá? Para nós é uma satisfação. E hoje nós vamos tratar de um tema um pouquinho diferente, que é sobre saúde e segurança. Principalmente para aquelas pessoas do campo. Vocês que nos assistem, vamos estar tocando em alguns quesitos básicos para a nossa segurança, né, Mauro? Então vamos começar aí dando um compilado de informações por parte tua, né? Trazendo essa bagagem de tantos anos sendo um médico da família. Isso. Na verdade, hoje em dia, existe uma área específica porque a gente está conversando hoje, que é a questão da segurança do trabalhador, seja em qualquer área em que ele atue. E a nossa preocupação maior, lógico, com certeza, é a agricultura familiar. É a agricultura que a gente desenvolve, ou a agropecuária familiar que a gente desenvolve na nossa região Centro-Serra aqui. E a gente vê muitas vezes, eu estou há quase 30 anos aqui, vê muitas vezes um certo descuido das pessoas na lida do dia a dia. Talvez por pressa, por correr atrás da máquina, por falta de conhecimento. Então isso se torna, com o passar do tempo, um pouco perigoso. Né? E o que pode isso ocasionar? Ele pode ocasionar acidentes, cortes de membros, ferimentos, intoxicações por agrotóxicos. A gente vai desenvolvendo isso conforme vai a nossa conversa, mas o contexto geral é esse. A gente preparar esse trabalhador e dar algumas orientações técnicas de como eles se prevenirem para encarar o serviço do dia a dia, que eu tenho certeza que é muito pesado. Ótimo. Mauro, e quais são as principais doenças que você tem observado, ou os principais acidentes de trabalho hoje, pensando em Arroio do Tigre na nossa região? Bom, o que eu tenho visto bastante, vamos começar então pelas doenças adquiridas no campo. O câncer de pele. Nós temos vários tipos de câncer de pele, tem desde vamos dizer, o menos agressivo, que é aquele que somente cresce no local. Nesse meio a gente tem um carcinoma vasocelular, que é muito comum na nossa região. Ele aparece, pode crescer bastante, mas só no local, não se espalha pelo sangue. Alguns casos de melanoma, que se torna grave, porque ele se espalha a nível sistêmico, né? Então essa doença é causada por quê? Primeiro lugar, aqui na nossa região a gente tem muito os fototipos. O que é fototipo, gente? Nós classificamos as peles de 1 a 6, fototipos 1 a 6. Fototipo 1 é aquela pele clara, que nem alguém que estou vendo na minha frente, que sempre queima quando vai no sol, né? E a nossa ascendência aqui na nossa região é muito propícia a fototipo 1 e 2. E, infelizmente, a necessidade de gerar recursos para a família obriga as pessoas com fototipos 1 e 2 a trabalhar em horários muito ruins, que é das 10 da manhã, 5 da tarde, por exemplo, porque tem que colher fumo, porque tem que alimentar o gado, porque tem que fazer isso, fazer aquilo. E acaba que se protege pouco, você usa pouco protetor solar, você usa pouco chapelão, o boné não adianta. Já vou dizer aqui para vocês, o boné cobre somente a abinha aqui, tem que ser um chapéu grande. E daí por diante, essa seria uma doença causada pelo fototipo nosso, a ascendência, e também pela falta de cuidados em relação a isso. Sempre comentando que o protetor solar não é aquele que tu vai colocar de manhã cedo e depois esquece, vai retocando durante o dia. Tem que ir repassando, notou que suou um pouco, já vamos passar de novo. E de preferência, nunca abaixo do fator de proteção solar 30. Sempre bem acima disso. Tá? Além disso, nós temos o quê? Nós temos as doenças por intoxicações. Aí envolve sistema digestivo, até sistema neurológico. Tem gente que chega desmaiando por absorver alguma poeira, alguma coisa assim de agrotóxico, do próprio fumo, e daí vai. A parte abdominal ou digestiva é náuseas, vômitos, estufamento, mal-estar, prostração. Isso também dá para ser evitado de certa maneira sim, usando a máscara adequada. Tá? E para isso, que a gente conversou antes, existem os técnicos em segurança do trabalho que orientam isso.
que orientam o tipo de EPI a ser utilizado, EPI, equipamento de proteção individual, que deve ser utilizado, como tem que ser utilizado, que horas tem que tirar, tem que colocar, como tem que ser trocado. Então essas já são por contato direto. E os acidentes? Acidentes envolvem cortes de dedos, de pé, de mão, braço, ferimentos cortantes, tampões de carroceria dos tratorzinhos que caem em cima da mão de alguém, que gera uma fratura, uma queda numa subida e a pessoa pode cair, fraturar a perna, alguma coisa assim também. Nós tivemos há pouco tempo uma senhora que teve uma perna, ficou trancada numa máquina, não sei se vocês se lembram disso, foi bem comentado na região, ela chegou com a pressão zero aqui no nosso hospital, ela perdeu sangue, todo o sangue. A vantagem é que justamente era um dia que estávamos todos nós juntos ali no hospital, um já foi fazendo um bloqueio, tipo anestesia peridural na coluna, outros já foram cauterizando os vasos, outros já foi colocando sangue e aí vai. Essa senhora, infelizmente, perdeu a perna, mas felizmente não perdeu a vida. Então, assim, são acidentes que a gente pode evitar. É interessante também citar que os acidentes muitas vezes acontecem em pessoas com mais experiência, porque a coisa se torna automática e a gente vai perdendo um pouquinho da questão do cuidado, sabe? E do próprio medo, né? Exatamente, eu não tenho medo, vou fazer isso, vou fazer ligeiro e aí vai. E geralmente acontece nas últimas horas de trabalho, quando o nosso corpo e mente estão cansados. Então, assim, se eu vou trabalhar até às 6, trabalhe até às 5. Evita essa última hora de desgaste. Né? Eu sei que não é fácil, a gente entende, eu acompanho a parte econômica de tudo isso ali, eu sei que as pessoas precisam, estão correndo atrás do pão de cada dia, mas é preferível, assim, segurar um pouco e cuidar da saúde, evitar esse tipo de acidentes. A exaustão, né, Mauro? Exatamente. Esgotamento. Exatamente. E vale destacar que agora começa a época dos plantios do soja, a colheita do tabaco. Então muitas pessoas acabam dormindo pouco, né, ou dormindo mal, até pegar o pique. E aí acabam acontecendo inúmeros acidentes. Exatamente. Inclusive, eu sempre falo para os meus pacientes que trabalham com fumo, por exemplo, na questão das estufas, né? Gente, eles não dormem, eles trabalham o dia inteiro. E depois da madrugada tem que levantar para ver como é que tá o fogo, para ver como é que tá não sei o que. Gente, é impressionante. E isso não é um dia. Isso leva semanas. Meses. Meses. Então isso esgota muito. A exaustão realmente é uma das causas de acidentes. Não é imprudência, absolutamente. Isso é necessidade. Eu sempre digo assim, é imprudência se tu faz uma coisa que tu não precisaria. Eles fazem porque precisam. Tá? Então é uma necessidade. Infelizmente, pela pouca valorização até da nossa agricultura em geral. Né? E Mauro, como que nós poderíamos pensar na questão da prevenção? Porque prevenção sempre é o melhor remédio, né? Sim. Mas nesses acidentes, nessas casualidades, você já comentou da importância da utilização do EPI, né? E vale nós destacarmos, pessoal, principalmente para quem utiliza defensivos agrícolas, não é brincadeira, a saúde a gente não tem como negociar. Eu sempre digo também, eu sou instrutora de cursos na área de tecnologia de aplicação e a gente não tem como dizer assim, me intoxiquei e dizer, Mauro, agora vamos trocar de saúde, né? Não tem. A gente vai ver sintomas daqui 5 anos, 10 anos, 15 anos e aí não tem como voltar atrás, por que eu não me cuidei antes? Exatamente. Então, vamos cuidar desde agora, mas além da utilização do EPI, Mauro, o que mais do protetor solar a gente poderia destacar para o pessoal que nos assiste algumas dicas de atenção? Isso, muito importante a questão da hidratação. Tem muita gente que acaba levando pouca água para o serviço, ou toma pouco porque tem que terminar isso aqui, tem que colher 1000 pés hoje, e aí vai. A hidratação e a alimentação balanceada é muito importante. Tá? Isso permite com que os níveis de glicose se mantenham normais, não baixem demais durante uma exaustão, por exemplo, o que pode ocasionar desmaios, mal-estar, e aí por aí vai. Então, se a alimentação e ingesta de água é fundamental também. E também o ideal, vamos dizer assim, no mundo vamos dizer, que seria o melhor mundo para todos, seria a questão das pausas. Mas isso eu sei que se torna difícil. 2 coisas que eu sempre digo que é difícil para o nosso agricultor são as pausas, que seriam absolutamente necessárias, e a questão de usar, por exemplo, as roupas pesadas no verão. Porque essas roupas do EPI que são proporcionadas, elas são muito pesadas. E a temperatura nossa aqui é 8 ou 80, ou faz 0 grau ou faz 40.
com 40 graus a gente usar uma roupa dessas se torna sufocante. Então são essas coisas que a gente tem que também pensar, né? Sim. Vale nós destacar que um dos exames, né, Mauro, para a gente conseguir, em casos de intoxicações, é o exame de colinesterase, né? Perfeito. Um exame simples, um exame que consegue fazer aqui em qualquer laboratório, né? Um exame que não é caro. E para você que se porventura sentir algum sintoma, como já comentado, cólica, náusea, né? Oscilação da pressão, vá até, não precisa prescrição médica, eu acho, né? Não precisa para fazer colinesterase, não, absolutamente. E aí a gente já consegue ter uma ideia se você está ou não intoxicado. Claro, e uma coisa importante também, está ruim, trabalhou com alguma cultura que tem agrotóxico, venha para o plantão se estiver ruim. Venha, essa é uma urgência. Por quê? Porque a gente tem que fazer soro, se necessário a gente faz exames, a gente tem que hidratar o paciente e por aí vai. Então, nesse caso, sim, é uma urgência. Tem que vir para o hospital, ser bem tratado e ser bem investigado, tá? Quanto antes, melhor. Na questão do agrotóxico, quanto antes, melhor. Até porque a gente tem a intoxicação aguda e a intoxicação crônica, né? Exatamente. A intoxicação aguda é aquela mais rápida, né? Ela pode ser branda, mediana ou grave, até grave. Pode ser em virtude de um produto ou de misturas, no caso dos defensivos agrícolas. Sim. E a crônica é aquela que você vai sentir daqui meses, daqui semanas e que se permanece um sintoma. Exatamente. Inclusive a intoxicação crônica, ela até dá alguns sinais. Eu comecei a cansar um pouco mais. E isso, gente, também é uma coisa que a gente tem que ter em conta. Na parte crônica, a gente tem que pensar também que algumas doenças sistêmicas podem ser geradas, algumas doenças graves. Se a gente expõe nosso pulmão a muita aspiração de produtos nocivos, a gente pode desenvolver uma neoplasia, um câncer. E aí sim, um câncer sistêmico, um gravíssimo câncer de pulmão. Então nós temos que ter esse cuidado, sim, sempre manter acompanhamento. Aliás, nessa parte a gente conversou até antes de iniciar a gravação sobre os homens, né? Eu tinha tenho um professor meu, né? Colega agora, que ele dizia assim que a mulher é muito doentia e pouco morredora. O homem é pouco doentio e muito morredor. Por quê? Porque a mulher procura a prevenção. Então não seria muito doentia, seria muito precavida. E o homem, pelo contrário, o homem não quer saber, não, tem Novembro Azul, a gente está morando hoje numa ilha, que é um espetáculo, eu considero uma ilha de saúde, porque aqui a nossa saúde em Arroio do Tigre ela é fantástica. A gente tem Outubro Rosa, Novembro Azul. Gente, as pessoas não vêm fazer os exames, por exemplo, da próstata, que é só tirar sangue, vem ali uma vez, tira sangue e faz a prevenção, né? E no exame do PSA, ou no acompanhamento da próstata, se todos fizessem regularmente, após, vamos dizer, 50 anos, ou quem tivesse sintomas antes, não existiriam óbitos por câncer de próstata. Porque a gente pega sempre a doença no início, trata e cura. Tanto nisso quanto o CA de colo de útero. Até eu vi a doutora Júlia numa entrevista também, a ginecologista, ela falando isso, exatamente, faz a prevenção, não vai morrer de câncer de colo de útero. Faz a prevenção, acompanha e cura. Tá? Extremamente importante, né, doutora? Muito importante, com certeza. E lembrando que, em parceria com o Sindicato Rural, Senar e Secretaria da Saúde do município, nós estamos ofertando mais de 320 exames gratuitos. 200 exames de PSA, né, para os homens, justamente para a gente monitorar essa questão da próstata, e 120 exames de CA15-3 para rastreabilidade, né, do câncer de mama. Então, para você que tiver interesse, nosso objetivo é cada vez mais atingir você, né, contemplar você, agricultor. Os agendamentos já estão acontecendo na Secretaria da Saúde e no dia 14 de novembro, no CTG Pousada das Carretas, nós teremos um evento de encerramento, ou até mesmo para as pessoas que não conseguiram fazer antes, ainda vamos ter algumas vagas, com aí lanches, orientações, brindes e muito mais. Então participe, faça esse exame, ele está totalmente gratuito e pode te ajudar aí a prevenir doenças importantes. Então, principalmente vocês homens, vamos se cuidar, né? Isso faz parte da saúde de Arroio do Tigre. Contem com a gente. Doutor, mais alguma coisa que assim, no aspecto mais de saúde de homens e mulheres que você gostaria de destacar? Bom, na questão dos homens, a gente sempre diz que falta a rotina de prevenção. Tá? Aí envolve não somente o PSA, por exemplo, envolve exames de rotina.
ver a pressão de vez em quando, pedir exames das gorduras circulantes, tipo colesterol, triglicerídeos, que são as causas de infartos e derrames, né, AVC, e realmente os homens não procuram para fazer. Ou quando procuram estão com um colesterol de 400, e o máximo seria 190, e aí vai. E um grande problema disso, eu já vou dizer qual é. A gente vive numa fartura aqui que é algo surreal. Vamos no aniversário do Marcelo hoje. O que vai ter no aniversário do Marcelo hoje? Vai ter carne de porco, vai ter galeto, vai ter uma costela gorda, vai ter cuca, maionese e pão. E aí vai. A gente mistura tudo isso, o coração reclama. Então, se a gente quer curtir o aniversário do Marcelo, nós temos que nos prevenir. A gente tem que ir lá, tem que fazer os exames direitinho. Se está alguma coisa desregulada, a gente regular. E manter uma dieta saudável, pelo menos durante a semana. Porque finais de semana é complicado, aqui sobra coisa. Eu digo assim, a gente vive realmente num paraíso em relação a isso também. Então, seria interessante manter essa disciplina. Outra coisa, dia 14 de novembro, tu falou, né, Thelmy? Nós vamos ver, depois eu quero as informações, nós vamos ver se eu vou lá também pra gente conversar um pouquinho. Show de bola. Tá? Vamos, por que não chamar os nossos 2 laboratórios aqui, né? Aliás, curtam, né, gente, no YouTube Agrosserra Podcast, né? Depois vou botar nas minhas páginas também, nas minhas redes sociais também, para vocês seguirem, marcar o curtir ali e seguir a página. Isso aqui é uma iniciativa que é espetacular, pensando no trabalhador rural rio-tigrense, que é uma coisa maravilhosa, né? É um formato espetacular. Vamos então falar depois também com Essencial e Saitenfus, estou colocando já o nome dos 2 parceiros nossos de sempre, para ver se a gente consegue mais exames. Entendeu? Vamos falar com eles ali pessoalmente também. Aqui já estou deixando um recadinho, mas eu vou falar pessoalmente para ver se a gente consegue mais coisas e dia 14 a gente distribui. Show de bola, vamos lá. Isso ali. E mais um detalhe importante, né, pessoal, de nós destacarmos, doutor, é a saúde mental. É um problema que cada vez mais a nossa própria pré-adolescência, as crianças, juventude, as pessoas de meia idade, assim como o pessoal tá pegando geral, né, doutor? Exatamente. Problemas de ansiedade, depressão, né, síndromes. Exato. E bastante remédio controlado. Isso. A gente está chegando já num nível em que existem os que estavam tomando, os que estão tomando e os que vão tomar medicamentos para ansiedade, para depressão. Eu ainda digo assim que talvez nesse quesito a juventude tenha um pouco mais de razão, porque eles se sentem ruim, eles procuram. Ou eles choram, e aí os pais levam para consultar. Pior são os casos das pessoas de mais idade, porque assim, o pessoal não leva a sério a depressão. Esse aí eu não sou louco. Não, ninguém tá falando que tu é louco. Mas tu estás passando por um período, por uma doença chamada depressão. Essa doença mexe com neurotransmissores cerebrais e ela te deixa triste, muitas vezes sem motivo nenhum, a maioria das vezes, né? Justamente a depressão tem essa característica. E aí entra todo um contexto, assim, que se a gente não tratar psicólogo, medicamentos, já entra a questão suicida também, né? A autoagressão. Eu vejo pacientes que se mutilam, que se cortam, enfim. E não precisam ter vergonha de procurar. Porque eu vou ser bem sincero, na minha clínica, hoje em dia eu diria que 50% dos meus atendimentos são relacionados à saúde mental. Nós estamos com a saúde mental abalada, né? E aí entra a questão da gente orientar como profissionais, orientar tratamento psicológico, se necessário medicação, sempre começando do mais leve, né? E um tratamento bem feito, ele dura no mínimo 6 meses, com acompanhamento assim frequente desse paciente. Então é saber reconhecer os sinais. Eu gostava de sair, mas hoje eu quero ficar no meu cantinho. Chegou fulano que eu adorava a visita dele e não quero receber ele. Eu quero ficar sozinho, sem ouvir nada, sem ouvir ninguém. Esses talvez sejam os primeiros sinais e sintomas de que alguma coisa está errada na saúde mental. É não querer interagir, não querer socializar, evitar contato das pessoas que a gente gostava muito de ter junto e ficar isolado. Outra coisa é a tristeza e o choro sem razão aparente. Então, em relação a isso, gente, sentiram isso? Não esperem. Não esperem, a gente já teve casos de suicídios que foram bem sucedidos, vamos dizer, essa palavra até fica chata, mas que conseguiram se matar mesmo, e outros que ficaram com sequelas, e outros que fazem e ficam com dores de estômago, e por aí vai.
E eu vou dizer em relação a isso que não é pouco que a gente vê. Volta em menos plantante. Fulano tomou 30 comprimidos de tal medicamento porque não quer mais viver. Fulano passou uma corda no pescoço, se não fosse o pai tirando, ele ia morrer. Tem bastante. E é grave. Essa é uma situação que realmente requer todo o nosso cuidado. Então assim, ter a coragem de assumir que tem uma doença, procurar, e vai ser tratado como uma doença mesmo. Não é questão de ser louco ou não, é questão de cuidar da saúde. A gente tem a saúde física, a gente tem a saúde mental. Elas têm que caminhar sempre juntas. E muito importante para quem nos assiste, que até mesmo se a pessoa que está sentindo isso não quiser procurar ajuda, famílias, Sim. Procurem ajuda, nos procurem enquanto doutor, enquanto eu, Tailine, né, nós do AgroSerra Podcast, a gente está aqui para isso. Procure a secretaria, a sua agente de saúde. Não condenamos, né, doutor, as pessoas que tentam por fim, porque é muito complexo, né? Exatamente, as razões, cada um tem a sua razão. Exato. A gente quer só ajudar para evitar que chegue a isso. E a gente tem vindo aí, pensando em agricultura, anos difíceis de frustração de safra, né? Consequências da pandemia também, né? Outros problemas muito diferentes que têm surgido, algumas coisas muito repentinas, né? Questões afetivas mesmo, né? Sim. A dificuldade em resolução de problemas, eu vejo assim. Exatamente. Talvez as novas gerações é saber lidar com o não, com as frustrações, né? Esse é um problema também bem sério, porque antigamente, qual é o problema da nova geração? Eu sempre, quando eu dou palestras para os jovens, eu falo isso. Quando eu era criança ou adolescente, a verdade era dita por meu pai e minha mãe. Eu tinha que aceitar e obedecer. Hoje em dia, eles aceitam a verdade de uma internet. Eles aceitam a verdade de algo que está ali nas redes sociais. Esse é o grande problema, que a gente, como pais, a gente perdeu essa autonomia de sermos os únicos educadores. Falando em educação de casa, não é aprendizagem, mas de educadores do que é certo e o que é errado. A gente perdeu esse monopólio. Hoje em dia a gente tenta educar, mas vem aquela redezinha social que te diz uma outra coisa, e aí os jovens, eles não aceitam muito o que as pessoas de mais idade têm a dizer. E, infelizmente, o não é uma coisa que tem que ser dita. Eu atendo muitas crianças, eu sou fã de crianças, sabe? Sou crianceiro. E eu sempre digo que a criança, tu tem que saber dizer não com carinho. Tu dizer não com carinho, ela sempre vai aceitar e vai saber que é pro bem dela. Agora, não deixa ela fazer tudo o que quer, porque com 5 anos, 6 anos, se fizer isso, com 12 vai estar pegando o teu carro e saindo fazer besteira. Então, o não tem que ser dito na infância. Depois a gente não controla mais. É bem isso. E hoje também, né, o próprio padrão da internet, da inteligência artificial, os padrões de beleza, os padrões de status, né, doutora? Acho que isso tem influenciado bastante. Muita gente se espelhando em rede social, no meu ponto de vista. Porque fulano tá viajando, porque ciclano tem um carro e eu não tenho, então isso também começa de pouquinho em pouquinho martelar lá, como é que ele consegue, eu não consigo, a frustração, e eu tanto trabalho e não consigo juntar dinheiro, então são inúmeros os fatores que a gente tem. Eu sempre digo assim que o melhor que tem, eu fui criado numa família extremamente humilde, bem humilde mesmo, quer dizer, dormi os 5, pai, mãe, os 3 irmãos num cômodo só, uma casinha de madeira, e a gente sempre tem que pensar o seguinte, tu jamais te permita olhar para cima. Olha para baixo de ti. Olha quantos milhões tem abaixo de ti. Então eu sempre dou conselho assim, gente, não pensa na pessoa que tem uma Ferrari, pensa na pessoa que não tem perna. Entendeu? Eu sempre digo assim, esse tem que ser, não, eu tô muito resfriado, tô com dor, assim, mas o fulaninho tá com câncer no cérebro. Então sempre olhar para as que estão piores para a gente ter força, ajudar quem está pior. Né? E o méritos a gente vai conquistando o que Deus mandou pra gente. Exato. É natural. E vale destacar também, né, doutor, que nós estamos numa fase que a gente mais reclama do que agradece. Essa o meu parecer, né? Verdade. Nossa, tem tanta coisa linda todos os dias. A bênção de a gente poder acordar, da gente poder ter o que comer, de ser perfeito, né? Problemas todos nós temos, pequenos, médios, grandes.
Mas vamos agradecer mais. Eu sempre digo, o pessoal sempre diz assim que eu estou sempre sorridente. Sim, mas eu digo, por que eu vou ficar triste? Entendeu? Tem uns problemas de saúde que eu estou controlando, sou hipertenso, tenho um pouquinho de diabetes, mas eu vou me cuidando, tomando meus remédios, está tudo tranquilo. Tenho uma família muito legal, muito amada. Eu tenho meus pacientes que eu sou apaixonado por todos eles, vou dizer assim, eu conheço as famílias deles. Eu moro numa cidade que para mim nunca vou trocar o arroz do tigre, a não ser que o tigre me troque, né? E, gente, eu não preciso olhar para cima. Eu só me olho no espelho e digo, gente, obrigado por estar aqui, por ser assim, né? E agradecer realmente é o que mais precisa que as pessoas façam. Eu tendo saúde, gente, eu posso não ter um pila no bolso, mas se eu tiver saúde, eu sou milionário. Exatamente. Eu sou milionário. É isso que aí. show, né? Doutor, que mais de doenças e assim, sintomas que a gente poderia orientar a população? Um alongamento seria importante, né? Antes Muito das atividades. Com cabo de vassoura, que seja, né? Exatamente. Esticar, alongar. Não sair para o esforço pesado sem ter os músculos preparados para tal. Então, um pequeno alongamento, elevar ombros, né, fazer a questão dos braços e tal, para depois encarar a atividade que é pesada mesmo, né? E, assim, outra coisa também que eu tenho visto também nos plantões é a questão dos animais peçonhentos. Até quase estava me esquecendo de falar sobre isso. Cuidar bastante, gente. De preferência usar repelente. Hoje em dia os bichinhos estão fortes, picada de abelha está dando muita reação alérgica feia, com lesões infectadas, e tá, aranhas também. Fora as cobras que a gente já sabe que a gente tem que tratar com soro e por aí vai. Então, assim, cuidar muito, usar botas, sempre, né? Jamais de pé descalço, porque é um perigo tu andar de pé descalço, né? Ou de chinelo, alguma coisa assim. Então, também em relação a isso é muito importante. O alongamento, cuidado em relação aos animais, né? Se alimentar bem, tomar bastante água, protetor solar, sorrir bastante, porque o sorriso traz coisa boa pro dia inteiro, entendeu? E aos homens, vou dizer, vou olhar aqui na cara de vocês assim, quem mais trabalha são as mulheres, tá? Não esqueçam disso, na agricultura principalmente. Por quê? Porque a mulher sai de casa com o marido para trabalhar, tá? Aí ela volta ao meio-dia, entra correndo para fazer o almoço, enquanto o marido vai lavar os pés, fazer um matezinho, ficar sentado, porque coitado, cansou, né? De tarde os dois vão para a lavoura de novo, de noite chega, a mãe tem que fazer a janta, o pai fica ali, de repente tomar uma caipirinha, alguma coisa assim, terminou a janta, a mãe lava as louças e ainda ensina aos filhos as lições de casa. Então, gente, vamos ajudar em tudo isso, né? O homem tem que também ajudar a fazer uma comidinha, orientar os filhos, ser mais presente. Nisso eu cobro nos meus pacientes, eles dão risada, né? Eu digo que as mulheres mandam, mas trabalham mais que os homens. Então, assim, isso não é justo. Vamos dividir as tarefas também para que tudo dê certo. Isso aí. Pessoal, ainda além disso, também dessas inúmeras ações que a gente comentou enquanto secretaria, enquanto doutor nos seus atendimentos, o Senar vem agora de forma gratuita com muito, também lisonjeado, eu trago essa informação, com o programa Saúde em Campo, doutor, em que será uma técnica em enfermagem, já começou os atendimentos a atender 30 famílias do nosso interior, totalmente gratuitas, com visitas domiciliares, com orientações, com, ajudar no diagnóstico, nas atividades, para que a gente trabalhe de forma preventiva, além do trabalho fenomenal que as nossas agentes de saúde, que a nossa Secretaria da Saúde, de modo geral, em Arroio do Tigre, que é excelente, né? Bem como o trabalho de todos os médicos e dos hospitais, para a gente ainda melhorar a nossa saúde do nosso município e principalmente das pessoas do interior. Mas que bom! Então, para nós é uma satisfação muito grande contribuir mais um pouquinho. Gente, espetacular, o Senar realmente veio para ficar e para marcar a nossa região. E se precisarem de ajuda, assim, comunicar essa técnica, que eu estou à disposição, se tiver o que eu possa fazer para ajudar um pouco mais, não, sem problema nenhum. A gente dá um jeito de colaborar um pouquinho também. Tá? Doutor, para nós se encaminhando então para os finalmente, se você pudesse trazer uma mensagem, trazer assim mais alguns conhecimentos que você acha pertinente, fique à vontade para destacar conosco. Eu queria só deixar assim para todos que estão nos vendo, que a vida nossa é uma só. Tá? A gente está
em trânsito por aqui, que nós temos que tentar nos mantermos de pé o maior tempo possível, não nos acomodarmos, tá? Porque a gente vai passar o resto da eternidade deitado. Vamos amar muitas pessoas à nossa volta, vamos cuidar de quem precisa, vamos doar para quem precisa, vamos respeitar um ao outro e vamos ser honestos. Começando a ser honestos por nós mesmos, nós vamos ser honestos com todos. Show de bola. E já dizem, né, doutor, que viver a gente vive todos os dias, morrer a gente morre uma vez só. Uma vez só. Então que a hora que chegar a nossa vez, que a gente possa... Que deixe marcado, ó, esse agora ali, uma boa pessoa, posso ir. Que fez um bom trabalho. Perfeito, perfeito. Doutor, uma satisfação estar conosco nesse episódio incrível que foi. Seja sempre muito bem-vindo, né, para trazer todo o teu conhecimento, tua bagagem. As pessoas que nos assistem também, o nosso agradecimento, curtem as nossas redes sociais, se inscrevam no YouTube, acompanhem também as redes sociais do doutor, que traz sempre muitas colocações importantes, né? Então fica aqui o nosso agradecimento. Fico lisonjeado demais. Muito obrigado, Thaline, Marcelo, obrigado pelo carinho. E não esqueçam, sigam a Agrosserra Podcast no YouTube. Eu vou marcar isso nas minhas redes também. O pessoal tem que curtir, tem que seguir vocês. É um trabalho fantástico, meus parabéns. E que eu possa continuar ajudando de alguma maneira. Estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada também aos nossos parceiros, Bioação, Consultoria Ambiental, Ecker Soluções Ambientais e também a Granja Agropecuária. Quer ser parceiro? Vem com a gente, vem para o Agrosserra Podcast, nos procure e até o próximo episódio.